Nós estamos começando a nossa live com algum atraso. Eu peço desculpas, são problemas de conexão da internet. Ela está muito sobrecarregada. Vocês podem imaginar, todo o sistema está sendo usado intensamente, ainda mais num feriado como esse. Por isso nós estamos começando com algum atraso. Peço perdão a vocês, a gente estende depois um pouquinho. Hoje o nosso tema é a respeito das contribuições e aflições, ansiedades do feminino ante a adversidade. E nós vamos começar conversando a respeito do seguinte fenômeno. Lidar com esse momento do coronavírus e com confinamento é alguma coisa que equivale a situações que a humanidade já viveu de maneira geral em diversos momentos, não é? Houve momentos das grandes pragas, na Idade Média, tivemos guerras, pessoas ficaram confinadas em abrigos de guerra durante, às vezes, meses ou anos, sem saber o que acontecia lá fora, ou podendo sair muito pouco. E dessa vez, nós como humanidade estamos mais preparados do que jamais a humanidade esteve para enfrentar algo assim. Entretanto, nessa escala global e simultânea, e com esse nível de informação, essa situação é nova e nos lança numa situação em que nós não temos tanto a aproveitar e aprender com experiências anteriores da humanidade em situações análogas, porque a configuração era outra. Então nós estamos aprendendo muita coisa, embora algumas lições a gente possa tirar. E especificamente algo importante é a maneira como se vive essa situação depende de alguns fatores que envolvem a sua idade. É diferente você estar no grupo mais vulnerável, ou você ter 70, 80 anos, talvez estar isolado em sua casa, ou dependente de ajuda, ou você ter 15 anos, ser um adolescente, ou você ser um adulto com filhos, não é? Uma outra coisa importante é que depende das suas condições financeiras. Tem pessoas que estão numa situação muito precária e apavoradas, tem pessoas que têm uma situação financeira folgada. E, além disso, a sua personalidade. Pessoas que já tendem a ser depressivas ou ansiosas antes do coronavírus vão reagir a isso com mais dificuldade do que alguém que é mais otimista ou tem mais facilidade e resiliência. E, por fim, esse é o tema, né, da live de hoje, também é uma enorme diferença você passar por isso sendo homem ou mulher. Então, além dos vários aspectos, que é condição econômica, ciclo de vida, idade, etc., né? Se tem muita gente na casa, pouca gente na casa, não dá para ignorar que existir como homem ou existir como mulher nesse mundo te coloca, né, em configurações muito diferentes. E há, muitas vezes, um estilo e exigências diferentes de lidar com a diversidade entre homens e mulheres. Vocês talvez tenham ouvido falar que em Wuhan, na China, passado o pico da quarentena, explodiram os pedidos de divórcio. E boa parte dos conflitos de casal são conflitos que têm lá os seus temas, as suas histórias, mas também são conflitos de gênero, em que muitas vezes uma dificuldade de homens e mulheres lidarem com a diferença que é ser homem e mulher. E nos coloca, às vezes, num desespero de tentar enfrentar situações à nossa maneira e não conseguir mobilizar o outro para isso. E aqui eu queria falar um pouco do ser mulher nessa configuração, e das contribuições e aflições do feminino nisto, e, ao final, deixar algumas sugestões, sobretudo para mulheres, mas os homens que assistem, eventualmente, também se beneficiem disso, no sentido de aproximar um pouco as dificuldades e conflitos de comunicação, conseguirem ser debelados, ou pelo menos melhor, né, tramitados, aproximando as maneiras de falar, pensar e se comunicar. E a primeira coisa, assim, vou mencionar 4 aspectos que diferenciam muito esse estar no mundo masculino e feminino, a maneira de lidar, né? A primeira coisa, as mulheres têm um senso muito maior do que os homens de vulnerabilidade. Por questões que envolvem a anatomia do corpo, os hormônios, a educação e a experiência no mundo, as mulheres
costumam ser mais prudentes. Elas são mais prudentes ao fazer aplicações financeiras, quando não se trata de profissionais, mas pessoas leigas fazendo aplicações. As mulheres costumam fazer coisas menos arriscadas que os homens, perdem na média menos que eles, elas têm menos acidentes de carro, elas procuram mais ajuda ao médico, elas têm mais saúde. As mulheres costumam ser mais cuidadosas e têm mais medo e mais prudência. Isso leva os homens a frequentemente não só se envolver em mais acidentes, mas de maneira geral a subestimar os perigos e superestimar os seus recursos de enfrentamento, que faz com que numa época como essa, com o coronavírus, as casais começam já a brigar por aí, porque desde a questão da higiene, de limpar o sapato ao chegar em casa, de usar a máscara quando recebe alguma coisa, alguém, de higienizar o que chega do delivery, os homens tendem a negligenciar isso mais do que as mulheres. Claro que não são todos, há casais e casais, mas esse é um dos frequentes motivos de briga, né? E mulheres costumam ter um asseio, né, maior do que os homens também, não só por educação, mas uma sensação de vulnerabilidade mesmo, né? Um outro aspecto importante nisso é que entre homens e mulheres também há uma diferença com relação à empatia, não é? Numa situação de confinamento e numa situação em que há pessoas necessitando de ajuda, por exemplo, uma sogra idosa que está isolada lá na sua casa, uma criança pequena morrendo de tédio, etc., a tendência feminina é atender esses chamados, perceber esses chamados, tomar conhecimento disso, não é? Há uma escuta da mulher, em geral, mais apurada para essas necessidades emocionais diversas que as pessoas têm, e práticas também, não só necessidades emocionais, né? Os estudos mostram que, além da questão da vulnerabilidade, dos homens se meterem às vezes mais enrascadas e serem mais imprudentes, as mulheres mais prudentes, elas terem, por outro lado, mais medo, a questão da empatia leva a mulher, quando é líder numa empresa, a escutar melhor o mercado, os clientes, a cuidar mais do ambiente de trabalho, mas em família também, ficar mais atenta, né, às necessidades de cada um. Inclusive choros de criança repercutem diferente no cérebro feminino do que masculino, embora haja homens que percam completamente a paciência, mas é mais comum o sujeito falar deixa chorar. A aflição feminina de ver o que está acontecendo com o sofrimento do outro é maior, né? Isso significa, e eu já vou daqui a pouco falar de duas outras contribuições que a mulher tem, que a torna especialmente capaz de ajudar a lidar com situações limítrofes como essas, mas também de algumas dificuldades que elas acabam tendo. Mas o fato é que, ao ter mais vulnerabilidade e mais empatia, a mulher acaba tendo mais estresse. Ela entra mais em contato com essas dificuldades todas e fica mais aflita. Ela então tem uma contribuição porque percebe e pode tomar providência sobre isto e acolher todo mundo e atender, mas há também um aumento da ansiedade, né, e da aflição. Essa tendência, né, também feminina de levar em conta o outro se desdobra numa terceira, eu disse que eram 4, né, contribuições e dificuldades, uma terceira característica que é as mulheres tendem a ter um senso maior do que os homens de cooperação e de adesão a regras e a civilidade, né? Os homens, eles tendem a ser mais indisciplinados, já desde crianças, não é? Nesse sentido, mulheres costumam, ao final, valorizar mais e trabalhar mais em equipe e cooperar mais, embora tenha esses mitos de que mulheres brigam muito entre si, etc., mas na maioria, né, das situações de adversidade, as mulheres rapidamente formam grupos e se ajudam e cooperam. E mesmo no dia a dia, fora da adversidade, o nível, a rede social de mulheres é muito mais forte, passa muito mais informações, troca muito mais ideias, etc. Pode ter um pouco mais de conflitos num dado momento, mas coopera muito mais. Isso é uma terceira característica importantíssima,
né? Eu vou mencionar rapidamente dois exemplos. Foram feitos experimentos em homens e mulheres. Eu já vou voltar para o coronavírus e o confinamento, mas só para marcar essa ideia, homens e mulheres praticando esporte. E os psicólogos fizeram um experimento. Então, eram meninas jogando vôlei e uma menina de um dos times torce o tornozelo, cai, se machuca. Mas não leva meio minuto, o jogo para, as meninas dos dois times vão lá, vão ajudar, vão acolher e imediatamente a menina é levada para a enfermaria. Grupo de meninos jogando futebol. O menino torce o tornozelo, cai no chão, se machuca, ele é ignorado, o jogo continua. Mais um tempo ele está lá, alguém tem a genial ideia de puxá-lo para fora do campo para ele não atrapalhar o jogo. Ele continua ali urrando de dor. Em algum momento, os amigos mais próximos dele vão querer acudi-lo, sob protesto dos jogadores adversários que querem aproveitar que tem um a menos em campo para marcar um golaço. Finalmente, depois de um belo tempo, ele é levado, né? É uma descrição que foi repetida, esse experimento foi repetido várias vezes, mas é uma descrição que serve para os homens no geral, na sua vida depois como adultos, quando um homem tem uma doença, quando um homem tem uma dificuldade, as redes de ajuda são mais lentas, menos intensas, menos conectadas, né? E por fim, uma outra coisa é que as mulheres tendem a integrar, né, até por uma questão de anatomia cerebral, treinamento cultural e contingências, integrar todas as partes. Então, se ela tem filhos, um filho de 1 a 3 anos na casa que está correndo, tendo tédio, pode se machucar, bater a cabeça na cristaleira, tem uma mãe idosa morando a alguma distância que está muito solitária, né? Tem uma relação com o marido que nesse momento está muito funcional e não tem mais a dimensão da troca, da conexão, etc. E ainda tem alguma preocupação financeira. Para a mulher, tudo isso se integra, até pela arquitetura cerebral, e ela acaba ficando extremamente atingida por isso. Isso tem um lado bom, porque dá à mulher uma certa bússola, um sensor interno, né, de quando ela está chegando ao limite, ela percebe isso daqui está demais. Os homens tendem a ir engolindo coisas, ignoram várias outras e engolem, e às vezes vão além da possibilidade psíquica de absorver. Em algum momento há um colapso. A mulher, bem antes disso, já começa a ficar inquieta. Nos casamentos, 70% das discussões, as mulheres é que denunciam, não empurram para debaixo do tapete e denunciam o problema e vão falando e não deixam muito para trás e integram essas coisas. Agora, tudo isso que são, digamos, qualidades femininas que podem ser decisivas para, numa época como essa, em família, lidar melhor com uma situação como esse confinamento e as necessidades de cada um, ficar mais atenta aos perigos, avisar o marido para não fazer certas coisas, cuidar para que ninguém se machuque, para que ninguém se coloque tanto em risco, cuidar de todo mundo, dar atenção para todo mundo, integrar isso, criar redes de cooperação. Aqui em casa nós tivemos uma situação em que minha mulher, num dado momento, passou uma semana impossibilitada, ela se machucou, teve um pequeno acidente, e imediatamente as mulheres amigas da nossa família, da casa e familiares se manifestaram de trazer aqui para nós coisas e objetos e marmitas até, para a gente não ter que cozinhar, mas foi imediato, né? Os homens, bom, qualquer coisa você fala aí que eu te ajudo, é tudo muito mais lerdo e mais canhestro, né? Essas redes femininas têm essas vantagens, e trocar informações rapidamente sobre tudo o que está acontecendo. Agora, isto tem também um nível aflitivo que pode levar muitas mulheres a entrarem em colapso durante esse período, né? E ter mais dificuldade que os homens num dado momento. E aí é que eu queria entrar com algumas dicas, né, práticas que podem ser úteis para a gente lidar com tudo isso, né? A primeira coisa, quando você se sente muito mais vulnerável, atento e prudente, você pode cair no exagero de catastrofizar as coisas. Começar a ter um medo indistinto e um medo geral, meio panicoso das coisas, e começar a colocar todo mundo numa ansiedade muito grande, né? Quando você pensa nessa capacidade feminina também de atender os chamados e a necessidade de atender os chamados e de cooperar, você vai ter, e essa forma de integrar as coisas, você vai ter a seguinte situação quase clássica
vou falar de uma pré-coronavírus e outra agora durante o confinamento, que talvez valha para muitas mulheres, e fazer uma sugestão ou duas que podem ser úteis, né? A primeira, me lembro aqui de uma paciente minha que elas estavam no shopping e ela estava com o marido, um filho pequeno de 2 anos e meio, 3 no colo, e o outro no braço dela de 5 anos, e eles estavam na seguinte situação: o pequenininho tinha machucado o dedo, cortado o dedo, estava lá no colo do pai chorando, e eles tinham um compromisso. O pai estava querendo levar a criança para a enfermaria, para colocar alguma coisa, limpar o dedinho, colocar um curativo. O pequenininho de 5 anos queria tomar um suco. Como é que ela começou a reagir? E ela foi entrando, até em função da reação do marido, que não entendeu o porquê, num estresse gigantesco. E a coisa começou do seguinte modo: na cabeça dela, ela sabia que eles tinham que estar no determinado horário, sei lá, digamos que fosse meio-dia, que a 1 da tarde tinham que estar no churrasco da cunhada dela, a irmã do marido, e essa cunhada já vinha falando por aí que a família dela, né, da minha paciente, era uma família que nunca vem no horário, que atrasa os compromissos, que despreza as pessoas. Já havia uma intriga ali, que para o marido, tanto faz o que a irmã fala, mas ela como mulher e agregada à família, isso é importante, né? Havia uma pressão. Então ela começa a pensar: missão número 1, convencer esse marido a não ir na enfermaria, porque ela também já integra as partes, vai ter fila, no fim é só passar uma aguinha e um sabonete aqui no banheirinho para limpar o machucadinho da criança, depois a gente compra na farmácia um band-aid, é mais rápido. Então missão número 1, convencer o marido a não ir na enfermaria. Ao mesmo tempo, missão número 2, a criança chorando querendo suco de laranja, ela não é o tipo que quer dizer assim: dane seu suco, aguenta, daqui a meia hora a gente vai chegar, daqui a 1 hora a gente chega no lugar, toma uma água, não me enche a paciência, que talvez fosse uma coisa mais masculina. Ela tentou de alguma maneira dar conta desse suco de laranja, conversar com a criança, e o suco não ia ser um suco de caixinha, ou um suco tinha que ser coado do jeito certo, saudável, limpo, tinha que ir na lanchonete correta para fazer isso. Missão número 3, avisar a cunhada, né, que talvez fosse atrasar um pouco, e o perrengue que ia ser isto. E aí o marido, a duras penas, ele já começa a ver que ela está tensa, tentando dar conta de tudo isso, falando com a criança. Ele conta a caminho do estacionamento que eles têm um convite para ir no fim de semana numa casa de campo, no fim de semana na sequência, numa casa de praia de amigos deles, e que vai ser ótimo. Ela começa a ficar muito nervosa e começa a pensar: meu Deus do céu, eu preciso então já na quarta-feira ligar para a dona da casa para perguntar se ela quer que leve alguma coisa, se ela quer que eu leve alguma funcionária junto. Ela começa a pensar nas compras que ela vai ter que fazer, se a outra vai ter que aerar lençóis ou se é para levar roupa de cama. Ela lembra que vai ter um casal lá de amigos ainda em comum, cujos filhos fazem aniversário, cujo filho faz, e que deram presentes tão bons para o filho dela, e que ela tem que também arranjar um bom presente. E as crianças têm idade diferente, um faz aniversário, outro não faz, mas o irmão vai ficar triste se só um ganha, então tem que ir numa loja e numa outra para comprar para o outro. Ela começa a pensar que ela tem que se depilar, que ela não está depilando. Nisso ela já está na missão 38. Nisso, a caminho de tudo isso, ela começa a falar para o marido: isso é demais, não faz sentido a gente ir. Ele fala: mas qual o problema? Ela tenta explicar para ele, ele fala: mas não tem problema, a gente compra um presente qualquer no caminho, compra um vinho. Ela fala: para você tudo é fácil. Ele diz: para você tudo é difícil. Porque para um homem, não levar o presente que o outro ia ter, chegar lá e beber alguma coisa, improvisar, não é problema. Há uma pressão social, ela sabe que se ela chegar lá, ela tem que se oferecer na cozinha, ajudar, os homens vão estar bebendo e dando risada na praia, ela precisa verificar se a outra que também está grávida e está com uma criança pequena e a babá não veio, se ela quer ajuda. Todo esse mundo de coisas e ajudas implícitas que as mulheres dão, né, fazem com que uma mulher com 60, 80 missões numa hora dessa indo para casa, ela vai ficando nervosa. E para terminar, antes que vocês também entrem em colapso, a cunhada esperava dela o nome de um quiropata para ajudar um problema que ela tinha de hérnia e dor nas costas, e que a irmã da minha paciente tinha o nome desse quiropata. Só que a minha paciente pensava: minha irmã odeia dividir, né, nomes de profissionais com outras pessoas. Se eu forço minha irmã, eu vou ter uma briga com minha irmã. Se eu falo para minha cunhada que eu não trouxe, que minha irmã não quis, ela vai ficar chateada comigo.
Tudo isso para o marido não era problema. Dane-se minha irmã, manda ela procurar no Google um quiropata e não encher a paciência, porque um homem não está submetido a esse tipo de pressão. Portanto, né, é complicado a existência feminina num mundo de pressões. E as mulheres vão ficando com a fama, o papel de estressadas, malucas, etc. Mas, na verdade, não é só que é multifunção, são multipressões. Na época do coronavírus, é isso elevado à 8ª potência. Tudo isso que eu descrevi antes, na ida de um shopping para um churrasco, numa casa, envolve acompanhar as crianças nas tarefas, os irmãos não brigarem entre si, um monte de detalhes. Bom, dica prática, né, para tentar ajudar um pouco quem vive esse tipo de perrengue, né? Se um homem estiver assistindo, uma dica prática é empatizar um pouco com isso e entender que a tua mulher não é uma louca estressada, é alguém que vive uma inserção no mundo diferente da sua, né? E que tem pressões diferentes. E você deveria, em tese, ao invés de desdenhar, dizer, bom, vocês são todas malucas, ou isso é fácil, tentar ajudá-la, tirar algumas tarefas dela e não ser, se você for muito gentil, simplesmente aquele que ajuda, tá bom, eu fico um pouco com a criança. Antecipe-se, faça parte, não é? Seja de fato, né, um parceiro paritário. Hoje de manhã as crianças eu vou cuidar, hoje à tarde você cuida e eu cuido da faxina, ou seja lá o que for, de falar com os funcionários e não se pôr numa posição como se fosse uma grande, né, gentileza. Mas digamos que você não seja um marido sueco ou dinamarquês, ou um marido brasileiro altamente empático e consciente, e você então é esposa de um marido que não faz tudo isso, que está lá no mundo da maridolândia, né, da homenlândia, um outro mundo que olha para tudo isso e fala, nossa, que mulher complicada, né? Para que você não enlouqueça, há algumas coisas, não são muitas, mas há algumas coisas que as mulheres podem aprender com os homens, e uma delas pode ajudar bastante, que é com relação a esse número de missões que vão assolando a mulher, deixando a mulher nervosa. É muito comum uma mãe estar tão nervosa quando se acumulam 6, 7, 8 coisas que ela grita com a criança ou grita com o marido, não consegue, né, separar mais as coisas. Uma dica. Quando vierem todas as solicitações, um pouco você pode fazer, mesmo sendo mulher, como os homens frequentemente fazem, que é hierarquizar algumas coisas e entender que nem tudo você poderá atender. Um drama feminino é uma tentativa, tanto por ter empatia como se sentir cobrada, e por um automatismo atender a tudo e a todos. Não vai dar. Não é possível atender a tudo e a todos. Não vai conseguir. Então, eventualmente, aprender a falar para esse filho, você não vai ser uma má mãe, é você se autorizar a isso, dizer, olha, agora não vai dar para tomar suco de laranja e você vai ter que tomar um pouquinho de água e pronto. E se a criança gritar, chorar, etc., paciência, faça como mães dinamarquesas fazem, que às vezes não tem ajuda e tem também 1000 coisas, ou mães francesas, é ser firme, não é gritar com a criança, dizer não vai dar, deixa a criança chorando e vai com calma e faz o que tiver que fazer. Né? Isso seria uma outra discussão, né? No MIM, que a gente já teve alguns encontros sobre lidar com filhos e estresse de crianças, mas uma primeira dica é não precisa atender tudo, então deixa a criança eventualmente tomando água e acabou. A questão da ida para a praia, eventualmente não dê mesmo para ir, e não, a segunda dica, além de não dar para atender tudo, não dá para resolver tudo na hora. Uma coisa muito forte na mulher é que a mulher ela tem a área, né, dos pensamentos e uma área aqui no córtex, na área bem central, que é o sistema límbico, muito interligada com a memória, e as emoções vêm com muita força. Se ela lembra, né, de um episódio desagradável que teve com a dona da casa na praia, ou um olhar da cunhada, etc., tudo isso vem com uma emoção muito forte. Isso é até fisiológico também, e precisa ser descarregado. Então, uma dica, além de você determinar o que vai atender e o que não vai atender, né? Digamos que você vai chegar atrasado ao churrasco, além de não dar suco para a criança, dizer, bom, a minha cunhada que fale, eu não vou conseguir resolver tudo, eu vou mandar um aviso, olha,
tivemos um problema aqui, meu filho se machucou no shopping, nós vamos chegar atrasados, paciência, não é? Tudo não terás. Mas além disto, é a questão do timing. Se for se livrar dessa ida para a praia, não dá para falar isso indo para o estacionamento, com tudo isso ao mesmo tempo, convencer o marido que não dá para ir para a praia. É ter um certo pragmatismo. Então, eu não atendi o filho, eu avisei que a gente vai atrasar e estamos agora indo para o estacionamento. E eu já ponho na minha cabeça, hoje à noite, em casa, com calma. Bom, aí eventualmente eu sento com meu marido e falo, olha, muito legal ir para a praia, mas tem algumas coisas que eu não vou dar conta, talvez não dê para a gente ir. E conversar com calma, eventualmente, de que não vai dar para ir, etc. Porque se você se livra da ideia de que você tem que fazer tudo e que tem que ser tudo naquela hora, você começa a organizar um pouco o ambiente, não há outra maneira, senão você vai enlouquecer. Isso é uma coisa que é necessário aprender, né? E por fim, um outro... É claro que muitos poderão dizer, bom, é fácil falar, como é que eu faço? Cada um tem talvez dicas que precisa de como fazer isso, que são um pouco diferentes para um e outro. Aqui numa live como essa a gente pode dar alguns princípios gerais só, né? E uma outra dica, antes da gente entrar na parte das conversas, né, do debate, eu queria fazer uma apresentação mais breve, né, não tão alongada, para a gente ter tempo de conversar. A dica é a seguinte, além de você hierarquizar as coisas, né, não atender tudo, e escolher o momento no qual você vai resolver determinados problemas, não precisa ser tudo na hora, você parar para pensar, você pode deixar coisas para ir resolvendo em outros horários, em outros momentos, né? Uma outra dica que pode ser útil para você é tomar cuidado. Lembra que no começo eu falei, a mulher integra tudo. Os dois hemisférios cerebrais da mulher são muito mais interligados do que dos homens. Os homens, numa área que chama comissura central, que divide os dois hemisférios, tem tudo muito mais separado, menos conexões, né? A gente brinca que os homens pensam em caixinhas, mas até certo ponto isso acontece. Uma mulher integra isso tudo, no momento em que ela está muito desconfortável, é comum você ver a mulher fazer duas coisas, né? Uma é lamentar profundamente alguma coisa que foi da frustração que ela está tendo naquele momento. E outra é acusar, é começar a brigar com quem está do lado, a irmã, o filho ou preferencialmente até o marido, né? Essa é uma espécie de saída, de tentar extravasar, que está ligada à maneira como nós humanos funcionamos e é muito comum também em mulheres, que é mais ou menos o seguinte, toda vez que eu tenho uma frustração, a minha tendência é, por um lado, produzir como emoção raiva. Digamos que eu estou aqui prestes a tomar, vocês não estão vendo aqui, mas tem um cafezinho aqui do meu lado, digamos que eu estou prestes a tomar esse café. E estou no desfrute disso. Então, digamos que eu estou no coronavírus e estou prestes a descansar um pouquinho. Depois fiquei o dia inteiro correndo, arrumando a casa, falando com a minha sogra, cuidando de criança, vendo aplicação financeira, porque meu marido é inepto nisso, e ainda tendo que me arrumar. Agora, finalmente, eu tenho meia hora para mim, para descansar. E alguma coisa acontece. Alguém vem, me interrompe, ou o próprio marido pede alguma coisa. Há um momento de frustração, né? É comum, isso de seres humanos, e em mulheres já vou explicar porque você costuma ser mais forte, né? Seres humanos em geral, digamos no caso aqui, eu estou para tomar o meu café, um desfrute, eu estou querendo desfrutar de um golinho de café, como eventualmente essa mulher que eu estou inventando aqui no exemplo está para desfrutar de meia hora de descanso, e digamos que eu mesmo derrame o café. Por um gesto mal feito, uma inépcia minha, o café cai no chão, né? Derrama. E eu, num primeiro momento, estou tão frustrado que eu fico furioso. Eu não fico triste, deprimido, eu não fico ansioso, eu fico bravo, porque é uma reação normal de algo que foi impedido. E eu bato com toda a força na mesinha aqui e falo, droga, eu sou um idiota, e machuco minha própria mão, me volto contra mim, né? Porcaria, e me lamento, eu queria tanto tomar esse café. Na sequência, é possível que além de eu manifestar puramente a raiva, a fúria, a frustração, eu na sequência, isso é, o cérebro tende a fazer isso, eu procure
objetos culpados, eu faço uma atribuição. Essa porcaria desse marceneiro, eu já falei que essa mesinha não era suficientemente estável. É minha mulher que insistiu também de comprar essa mesa porque ela acha bonitinho, tá vendo o que você faz? Né? Ou reclama, tá vendo? Eu falei para trazer uma xícara maior, essa xicrinha que você traz. Eu começo a xingar quem está do meu lado, procurar culpados, né? Porque eu estou muito irritado. Né? Isto acontece numa maior frequência com mulheres que integram, né, as várias questões. Brigou ontem com uma vizinha, teve com a irmã, tem que amanhã visitar uma sogra que é chata, a criança está gritando, está tudo isso ali, e aí o marido vem e fala alguma coisa desagradável. A tendência nessa hora, um pouco eu como o café aqui, comecei a xingar, né, o marceneiro, a minha mulher que escolheu a mesinha, etc., começar a atacar, aí você, frequentemente a esposa começa, e você que está aí, que também não faz nada, isto, aquilo, e desabafa. Isto vai destruindo muito relacionamentos. Isso é mais comum, as mulheres tendem a ser mais acusatórias no estresse do que os homens. Não é? Então, uma última dica aqui antes da gente começar a nossa conversa, né? Além de você hierarquizar o que você vai atender e não vai atender, tirar mais de letra, o que não vou atender e pronto, entender que você não vai poder atender tudo, você vai enlouquecer, é impossível atender tudo que é solicitado uma mulher, não há como. Tá? Você também entender que o timing, você não tem que responder a tudo e dizer tudo o que pensa e equacionar tudo agora. Você pode colocar as coisas para amanhã, ter a calma, dizer amanhã eu vou resolver isso, dá tempo, hoje à noite eu vou falar com fulano no momento melhor. E a última coisa é, não saia misturando as estações e acusando quem tiver do lado, quem deu azar de entrar na sala agora. Separe, faça um pouco essa compartimentalização masculina, uma coisa, outra coisa, né? Tá bem. Essa é uma rodada aqui inicial. Eu vou abrir agora um espaço para termos um pouco de conversa, né? Vocês me desculpem, eu estava aqui me instruindo, até com a Marina, do Mink, sobre o uso melhor do Instagram, que eu não costumo usar. Ela me disse agora para apertar aqui no interrogação, que eu acho que vão aparecer então algumas perguntas, e aí eu vou tentar interagir um pouquinho, tá bom? Então se eu tiver alguma inépcia, vocês vão ter um pouco de paciência, além da internet estar sobrecarregado. Agora as perguntas me parece que aparecerão. Na minha tela está aqui, perguntas aparecerão. E nós podemos ainda conversar um pouco, e não só perguntas, né, divergências também, não necessariamente vocês têm que estar de acordo, né, mas podem se manifestar. Eu estou aguardando aqui as perguntas, eu vou tocar mais uma vez, vamos ver se surgirão. Enquanto não surge, não sei se alguma inépcia minha aqui no uso da internet ou no uso do Instagram, eu vou falar mais uma palavrinha e daqui a pouco eu tento de novo então a questão das perguntas, né? Uma coisa importante também na maneira feminina de lidar com o estresse e com situações em que é preciso persuadir o outro a mudar alguma coisa, é que por questões de educação, eu vou voltar aqui para a tela principal sem as perguntas, porque as perguntas não surgiram. Por uma questão de estilo de muitas mulheres, frequentemente na interação com o outro, a hora que ela expressa alguma coisa que tem que ser feita, se torna muito pessoal. E diz para o filho, eventualmente, olha, faça as tarefas, porque a mamãe vai ficar triste se você não fizer. Né? E diz para o marido, não aguento mais você reclamar do seu sócio e a gente não conversar sobre as nossas férias. Não é? Uma dica estão me dizendo aqui que não está aberta a caixa de perguntas. Ela não está aberta porque não faz parte do projeto aqui, me parece, né? Então, Ana Bicalho parece que está avisando que não está
aberta a caixa de perguntas. Eu vou sugerir então que a Marina talvez consiga acessar as perguntas, a Marina Auriemo, e me mandar por e-mail, que eu estou com o e-mail aqui aberto do lado, ela tem meu e-mail, e aí eu vou poder eventualmente ver. A não ser que eu depois escolha algumas... acho que tem algumas perguntas que estão correndo na lateral, que não é a caixa de perguntas. Então deixa eu só terminar esse raciocínio, eu vou interagir com as perguntas que estão aparecendo aí. Então, qual é... para eu ver se eu consigo habilitar por aqui. Tocar na interrogação, né? Realmente na interrogação não... eu toquei aqui várias vezes na interrogação e não aparece. Mas tudo bem, vamos seguir mais um pouco. A questão pessoal. Quando uma mulher vai ter um conflito, seja com um filho para ele fazer as tarefas, ou persuadi-lo a isso, ou com um marido que não está se dispondo a ter uma determinada conversa, frequentemente isso é apresentado como um embate de desejos e vontades pessoais. Mamãe vai ficar tão triste se você não fizer a tarefa, mamãe vai ficar feliz se você obedecer a vovó, ou falar para o marido, você realmente, né, não pode me ver, né, com uma amiga que você logo, né, se torna agressivo, enfim. Frequentemente são evocados, né, emoções e sentimentos que justificam aquela interação. E uma dica embora nós sempre tenhamos, né, emoções e sentimentos, as coisas deveriam acontecer e ser pedidas e reivindicadas a partir daquilo que é o certo. Embora não exista absolutamente sempre o certo e o errado, mas o filho deveria fazer as tarefas porque é importante para ele se preparar para o futuro dele. E ele deve aprender a fazer as coisas com esmero. Então, mamãe quer que você faça as tarefas, ou diz, é importante fazer as tarefas para que você possa passar de ano com uma boa nota. Isso é importante para o seu futuro, você treinar a ser um bom aluno, para entrar numa universidade, qualquer coisa assim. Não porque eu vou ficar triste ou feliz. Ele não deve fazer as coisas para me deixar triste ou feliz, não é? A mesma coisa se o marido se dedica demais, sei lá, a um determinado projeto de trabalho e não está achando o tempo necessário para, talvez, falar de uma viagem da família, né? Novamente, ao interagir, não é eu detesto, você realmente não liga para nada, uma coisa não só acusatória, mas muito baseada na emoção, nas forças de vontades e desejos, mas poder dizer, olha, eu entendo que você tem que cuidar da empresa, mas também é muito importante a gente planejar a vida familiar. Então, essa última dica, que você também como mulher possa enunciar os porquês das coisas e o porquê pede ou exige alguma coisa a partir de uma lógica das coisas e não a partir do que você sente ou acha que o outro sente, porque isso leva a muito conflito. Bom, eu vou dar uma última tentada de entrar na parte de perguntas, senão eu vou pegar as perguntas a partir do que está rolando aqui em comentários. Agora vamos ver se as perguntas vão aparecer aqui. Não. Então, sugiro que vocês passem, eu vou olhando aqui perguntas que vão surgir e nós vamos falando um pouco disso, né? Nós ainda temos, me parece, 10 minutos, é isso? Bruno Astuto, talvez você possa me dar uma dica, eu vi que você interagiu. Nós temos ainda uns 10 minutos, não é isso? Para me organizar aqui. E nós vamos interagir um pouco. Vamos lá. Michelle diz, como é que eu lido com a autocobrança de não dar conta de tudo e que eu nem mesmo devo descansar? Essa é uma ótima colocação, não é? De fato, é uma questão que não é nem a mulher se empoderar, não é? Mas é se autorizar. Porque como que eu lido com o fato de eu não dar conta de tudo? Eu fiz uma vez com alunos de psicologia um exercício de escreverem no papel tudo que uma pessoa deveria fazer, seja homem ou mulher, para estar em dia com as exigências da vida, que envolve desde passar o protetor solar, ou creme hidratante, escovar o dente do jeito que o dentista mandou, até dar o nível de atenção que a criança precisa,
e fazer o asseio da casa, as instruções, os procedimentos, etc. E nós chegamos a um total de mais de 36 horas de atividades ininterruptas para você estar em dia com aquilo que os profissionais te falam, que as pessoas à sua volta pedem, né? Se você fizer tudo que o pediatra pede, que o dentista pede, que o seu dermatologista pede, que eventualmente o coach pede, etc, etc, não há como, é impossível você estar em dia e atender a todos e a tudo. Então é muito importante você se autorizar a ficar com inúmeras coisas não tão bem feitas. E aqui uma dica quente. Não há, né, essas figuras que você vê na mídia da supermulher, do super-homem, a mulher que é uma executiva, uma mãe de 3 filhos excelente, sempre bonita, uma ótima amante, uma grande filha, uma boa amiga, pratica esporte. Isso é impossível. As únicas pessoas que conseguem fazer isso são pessoas que têm um distúrbio, que são, né, pessoas que têm uma hipomania, né, que é um distúrbio que nesse grau leve permite a pessoa ter uma produtividade inacreditável, um distúrbio que eu adoraria ter, porque aí você até consegue, você dorme pouco e consegue fazer tudo isso. Às vezes ele escorrega para um distúrbio que é hipermania e aí é grave, não é? Mas tem pessoas que têm essa energia espetacular, essas mitocôndrias mágicas e ficam nessa hipomania. Mas mortais comuns, né, não vão conseguir fazer tudo isso. Então você vai ter que optar. Durante uma época eu vou ser uma mãe espetacular ou um pai espetacular e talvez um grande profissional, mas vou fazer menos exercícios ou vou dar menos atenção para os meus amigos durante esse ano. Eventualmente se negocia com a família, com as pessoas, coisas que você vai deixar de lado. E eu vejo que as pessoas que lidam bem com a vida alternam as fases em que vão fazer melhor uma coisa ou outra. Portanto, não busque, né, indo essa pergunta que foi feita, uma vida equilibrada, né? Busque uma vida que vale a pena, em que você vai escolher alguma coisa que nesse momento, prioritária e deixar outras de lado. Eu vou ser uma amante mais ou menos, eu vou cuidar menos da minha forma física, eu não vou dar tanta atenção para os amigos, mas eu vou caprichar mais no trabalho e com os filhos e na relação com o marido e talvez com minha mãe. Ou o contrário, né? Vou dar um tempo um pouco no trabalho. Homens e mulheres acabam fazendo isto, embora os homens frequentemente capricham mais no trabalho e nas relações de farra com os amigos e o resto fica meio deixando a desejar. Mas cada um vai alternando, né? Alguém me dá uma dica aqui, Marina, quanto tempo ainda nós temos? Porque como a gente começou um pouco depois, me parece que nós temos ainda uns 5 minutos. Ainda posso responder mais uma pergunta. Vamos ver o que vai surgindo aí na tela, entre os comentários. Ok, a tela, ok. Por enquanto tem alguns comentários que são mais um feedback, que, claro, para mim é interessante e me deixa feliz, que as pessoas estão de alguma maneira se sentindo, né, endereçadas e ajudadas. Aqui tem como impor limites sem culpa, ótimo, né? Então essa vai ser a última e depois a gente encerra, né? De fato, né, a culpa é uma coisa que vem, sobretudo nas mulheres, desde pequenina, é uma coisa que vem da tataravó para a bisavó, da bisavó para a avó, para a mãe, e assim vai. Além de uma cobrança, eu falava dessa tendência feminina de culpabilizar e procurar culpados e se queixar, que é uma subcultura, não é? E que é muito pesada. As meninas crescem com uma ideia de ter que ser impecáveis e tem que ser muito adaptáveis e obedientes, em detrimento de si mesma. Talvez uma das maiores questões femininas, e que nesse século XXI é o ponto de virada, é que a existência da mulher antes era existir para o outro, para o marido, para os filhos, para a comunidade, para a igreja, para a expectativa dos pais. Ela mesma
vinha lá atrás. Às vezes você vê uma senhora idosa, quando morreu todo mundo, ela estava lá com 75, o falecido que ela cuidou morreu, os filhos estão seguindo a vida deles, os pais dela morreram, ela fala, finalmente eu vou poder fazer o que eu quero, vou poder acordar na hora que eu quero, comer o pãozinho da padaria sem meu marido reclamar que aquele pãozinho não é saudável ou sei lá o quê. Quando é que chega a minha hora? A minha hora nunca chega. Isso no século XXI está começando a mudar. Mas de fato, a grande questão, e é a questão da culpa, não é? É muito difícil para uma mulher se autorizar a dizer: eu sou tão importante quanto os outros. Tudo bem que uma criança precisa ser acudida numa emergência, mas fora isto, a história lá do avião, do oxigênio para si próprio para poder pôr oxigênio para o outro. Eu preciso, como mulher, me autorizar a ter lazer, não porque o lazer, né, é um egoísmo, eu devia estar trabalhando, porque faz parte da minha saúde mental. Eu tive durante alguns anos pacientes judeus ortodoxos, racídicos, e eles têm uma exigência religiosa muito grande de procedimentos, o dia inteiro quase honrando a religião e Deus, e é um procedimento cansativo, exige muito sacrifício. E os próprios rabinos dão para eles uma autorização e promovem festas, piadas e músicas e alegria para que ele se autorize a esses momentos, para que ele possa sim, né, honrar aí ao Deus, tendo ganho força no momento de relaxamento e risada. Faz parte para que ele possa cuidar dos outros ou cuidar da religião. É a mesma coisa, quer dizer, não é egoísmo. Eu preciso também, como mãe, me autorizar a finalmente ter o meu momento, senão eu não vou conseguir. Gente, nós agora estamos no horário, eu vou encerrar em mais alguns segundos, né? E agradeço a todos, né, poder ter falado com vocês, a gente ter participado, espero que seja útil. Nós vamos ter uma outra live, né, na quinta-feira, e o tema vão ser 5 recursos práticos, 5 dicas práticas para, de maneira geral, lidar com grandes adversidades, antes do coronavírus, durante e no futuro, outras que venham a acontecer. Então, muito obrigado a todos e vamos encerrando por aqui, tá bom? Ok.